Romanos 10, de 16 a 18. Diz assim a santa e inerrante palavra do Senhor. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Até aqui. O tema da mensagem de hoje é: por que nem todos obedecem ao Evangelho? Por que nem todos obedecem ao Evangelho? Vamos orar? Pai Santo, Deus bendito, nós estamos mais uma vez diante da Tua santa palavra, que é um tesouro inesgotável do Teu conhecimento, da Tua sabedoria. Ó Pai, que é um tesouro mais alto do que nós, mais alto do que a nossa compreensão. Por isso é que nós pedimos mais uma vez o auxílio do Teu Santo Espírito para iluminar as nossas mentes, a fim de que nós entendamos esse texto, a fim de que o Senhor fale conosco, ó Pai, corrija os nossos pensamentos, corrija o nosso andar, e assim, Pai, que iluminados pelo Teu Santo Espírito, nós consigamos ver as maravilhas da Tua lei e sejamos instruídos pelo Senhor e saiamos daqui diferentes, saiamos mais dispostos a obedecer ao Senhor, a falar do Senhor. Ajuda-nos, Pai, nesta compreensão, nós que somos tão limitados, ó Pai, nós que somos de fato bastante finitos, nós precisamos do Teu auxílio. É por isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Por que nem todos obedecem ao Evangelho? Paulo está falando aqui, olhando bastante para os judeus, né? Nós já vimos que em Roma era uma igreja dividida entre gentios romanos, e Roma era a capital do império, muita gente de fora estava ali, e judeus. Talvez metade da igreja fosse constituída por judeus. E Paulo está olhando aqui mais para os judeus, mas para nós, a pergunta pode ser mais ampla. Por que nem todos obedecem ao Evangelho? Porque há pessoas neste mundo em que ouvem o Evangelho a vida inteira, por vezes, e mesmo assim não se convertem, não vêm para os caminhos de Deus. Por que isso acontece? Paulo vai tratar sobre isso nesse trecho da palavra. E a primeira resposta é porque o braço de Deus não é revelado a todos. O braço de Deus não é revelado a todos. Veja o verso 16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Nem todos obedecem ao Evangelho. Paulo está citando aqui Isaías 53, 1. E quando ele diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Paulo não citou o versículo inteiro, porque para os judeus era óbvio, eles sabiam esse versículo decorado. Isaías é talvez um dos profetas mais lidos. E se nós observarmos em Isaías, lá Isaías disse: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Então note que antes de Isaías profetizar a respeito da morte de Cristo, Isaías já está espantado com um número pequeno de pessoas que acreditariam na profecia. Quem creu na nossa pregação? Isaías já está percebendo que muitos não crerão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Essa expressão braço do Senhor, ela tem a ver com o agir de Deus, o que o braço de Deus está fazendo. Tem a ver com os planos de Deus. Então podemos usar outras palavras. A quem foram revelados os planos do Senhor? Não foi a todo mundo, não foi a todo mundo. A poucos foi revelado o braço do Senhor.
A poucos foram revelados os planos de Deus. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós encontramos Jesus usando de parábolas, às vezes para tornar o ensino mais claro, mas muitas vezes para que apenas os discípulos saibam o significado. Jesus usa parábolas muitas vezes para encobrir dos ímpios o significado das suas palavras. Os discípulos sabem, e algumas vezes Jesus conta a parábola, os incrédulos saem, ele fica só com os discípulos e aí ele vai explicar o significado da parábola. Certamente você já leu alguma parábola assim, que na sequência vem a explicação. Então, o braço do Senhor, os planos do Senhor, não são revelados a todas as pessoas, mas são revelados a um número pequeno. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Não foi a muitos, foi a poucos. Para entender melhor, vamos para o segundo texto do Novo Testamento que cita a mesma expressão de João, que é João 12, de 37 a 43. João 12, de 37 a 43, diz assim, se vocês quiserem abrir, João 12, a partir do 37. João 12, 37. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então você notou aqui João relatando que, embora Jesus tivesse feito tantos sinais na presença do povo, não creram nele. E aí você se pergunta, como é possível a pessoa ver Jesus multiplicar pães, de poucos pães, alimentar uma multidão? Como é possível a pessoa ver Jesus curar cego de nascença, coxo de nascença, e não crer em Jesus? Como é possível? Ora, é tão possível como nos nossos dias, em que a palavra de Deus está sendo pregada aos quatro cantos, por todos os meios possíveis, e as pessoas não creem, as pessoas estão endurecidas. E isso porque cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, e não entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. A salvação pertence ao Senhor, salva-se quem o Senhor quer que se salve. A salvação pertence ao Senhor. E ao invés do teu coração pensar assim, puxa, é injusto isso, por que Deus não salva todo mundo? Não pense isso. Você não é mais justo que Deus. Deus sabe o que está fazendo. Pense de outra maneira. Pense assim, Senhor, obrigado. Obrigado. Porque eu poderia estar no grupo daqueles cegos, de coração endurecido. E o Senhor tirou a minha cegueira. O Senhor transformou o meu coração, e hoje eu estou aqui ouvindo as palavras do Senhor. Então, troque a acusação de injustiça por gratidão, por gratidão. Você está aqui num domingo de manhã, numa igreja, ouvindo a palavra de Deus, não é porque você quis, não é porque você é santo o suficiente para buscar os caminhos de Deus, nada disso. Nós só estamos aqui porque Deus tocou no nosso coração, porque Deus mudou a nossa vontade. Se não fosse isso, nós estávamos em outra programação, em outros caminhos. Então, toda a glória da salvação pertence ao Senhor. Ninguém se salva sozinho. Nós só fomos alcançados pela salvação porque Deus, na eternidade, escreveu o nosso nome, escreveu o teu nome no livro da vida. Esse aqui eu vou salvar, essa daqui eu vou salvar.
Perceba o privilégio que nós temos de termos sido alcançados pela graça de Deus, porque muitos neste mundo viram milagres, viram as pragas do Egito, viram o mar se abrir e não creram, viram Jesus transformar água em vinho, viram Jesus curar cegos, leprosos, paralíticos, viram e não creram. E nós que não vimos nada disso, Deus nos deu uma fé tal de acreditarmos na sua palavra e transformou o nosso coração, e nós estamos nos seus caminhos. Isso é graça de Deus, isso é misericórdia. Os judeus viram sinais, maravilhas e não creram. Por quê? Porque o braço do Senhor não foi revelado, porque os planos do Senhor não foram revelados. Isso mostra que a palavra de Deus pode ser pregada e mesmo assim as pessoas podem não se converter. Por quê? Porque não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Romanos 9,16. Porque a palavra diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Todo aquele que o Pai o dá. Deus dá e o Filho morre por. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Só vai a Cristo aqueles que o Pai dá a Cristo. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Eu li aqui João 6,37, João 6,44, João 6,65, e é só uma pequena amostra de tantos textos na Bíblia que mostram que a salvação não é iniciativa humana. Para que alguém seja salvo, Deus tem um plano na vida dessa pessoa, entrega para Cristo, Cristo morre na cruz e essa pessoa é salva. Mas como é que nós ficamos com relação a isso? Nós vamos pregar o Evangelho só para os eleitos? Só para aqueles aos quais Deus tem planos? Nós não sabemos quem são. Isso é um mistério. Então, é por isso que a palavra diz que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura, a todo mundo. Nós pregamos o Evangelho para todo mundo, e é Deus, está na alçada de Deus saber em quais corações a semente lançada vai crescer e frutificar. Isso é a alçada de Deus. A nós compete pregar o Evangelho a todo mundo, sem acepção de pessoas, sem discriminação, desde o travesti, o bandido, o assassino, o traficante, até o seu vizinho que não fuma, não bebe, não faz mal a ninguém, mas está perdido, está indo para o inferno. A gente prega o Evangelho para todo mundo, sem discriminação. E muitas vezes os mais improváveis são aqueles que Deus converte, os mais improváveis aos nossos olhos. É por isso que a gente prega o Evangelho para todo mundo. Então, por que nem todos obedecem ao Evangelho? Primeiro, porque o braço de Deus não é revelado a todos. Segundo, porque só Cristo pode gerar a fé verdadeira. Veja o verso 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Note que esses três elementos estão ligados: fé, pregação e palavra de Cristo. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Em outras palavras, a fé verdadeira é gerada pela pregação verdadeira, e a pregação verdadeira é gerada pela palavra de Cristo. As três coisas estão ligadas. A fé, quando nasce da pregação, mas não de qualquer pregação. Nasce da pregação que vem da genuína palavra de Cristo. Hoje em dia há muita pregação, mas há muita pregação falsa. Eu diria que a maioria da pregação que nós vemos por aí é falsa, é falsa. Há milhares de igrejas evangélicas no nosso país, mas quantas estão pregando de fato o genuíno evangelho do Senhor Jesus Cristo? Não é a maioria, não é a maioria. Eu diria que é uma minoria de igrejas que está pregando o genuíno evangelho de Jesus Cristo. Há uma praga em nosso país chamada, não só em nosso país, já foi para outros, chamada teologia da prosperidade.
E essas igrejas não estão pregando o verdadeiro evangelho. Estão pregando a cobiça por bens materiais. Estão pregando o materialismo. O que prega a teologia da prosperidade? Os pregadores dizem assim: olha, Deus quer que você seja rico. Deus quer que você seja cabeça e não cauda. Deus quer que você seja o patrão, não o funcionário. Deus quer que você tenha casa própria, carro próprio. Deus quer que você enriqueça. Essa é a pregação da teologia da prosperidade. O Deus é o Deus dinheiro, não é o Deus verdadeiro. E há essa praga no nosso país. Muitas igrejas, essas igrejas que só falam de dinheiro, elas são adeptas dessa tal teologia da prosperidade. E você entra numa igreja dessa, é só dinheiro. Bênção nessas igrejas é dinheiro. E pobreza é como se fosse um tipo de maldição. Os 12 apóstolos de Cristo, tirando Judas, colocando Matias e pode acrescentar Paulo aí, eles não seriam benquistos nessas igrejas, porque nenhum deles foi rico e nenhum deles morreu, digamos, em boa situação, né? Todos morreram, exceto João, que morreu velho e exilado, todos morreram martirizados. E para essas igrejas, você tem que ter felicidade, sucesso, prosperidade. Não é evangelho, não é evangelho. O Deus que eles seguem é Mamon, é o Deus dinheiro. Então, não é evangelho genuíno. Existem milhares de pastores no nosso Brasil que sobem em um púlpito, na maioria das vezes em um palco, sem um texto bíblico para pregar, sem uma mensagem bíblica para ensinar. Eles não expõem um texto, eles sobem com frases de efeito, frases que eles sabem que vão impactar o povo, sobem com algumas ideias que eles ouviram aqui e acolá, não expõem a Bíblia, não explicam a Bíblia, não aplicam a Bíblia. Milhares de igrejas, milhares de pastores que estão fazendo isso, Brasil afora, não estão pregando o evangelho genuíno. Na maioria das vezes, mensagens de autoajuda para massagear o ego das pessoas, não para mostrar a genuína palavra de Deus. E assim, pregação no nosso país existe muita, mas pregação genuína, são poucas as igrejas que ainda pregam a palavra de Cristo. A palavra de Deus, Deus nos diz na sua palavra, Isaías 55:11, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designar. A palavra de Deus não volta vazia. Ou ela vai produzir salvação, ou ela vai produzir condenação. Ela nunca volta vazia. A palavra de Deus é poderosa. Ou produz salvação, ou produz condenação. Mas para que esses resultados aconteçam, a palavra tem que ser a palavra de Deus, tem que ser o evangelho genuíno. Se for uma falsificação, é um remédio adulterado, é um remédio falsificado. É um remédio que produz resultados. O remédio, para fazer efeito, tem que ser puro, tem que ser puro. Há muita gente pegando o evangelho e misturando com outras coisas. E aí você já não tem mais um remédio puro. É como se eu pegasse um remédio amargo, que o médico falou, tome tal dosagem de tantas em tantas horas, e aí eu falo assim, esse remédio é muito ruim, eu vou colocar aqui metade do conteúdo de água. Não vai fazer efeito. Tem muita gente fazendo isso com o evangelho. O evangelho é duro, confronta pecados, exige mudança de vida. E muita gente chega numa igreja que está confrontando pecados e fala, não, aquela igreja lá não dá, vamos para uma outra igreja que tenha mais música, que tenha instrumentos, que a gente passe 1 hora cantando, que o sermão seja de 10 minutos e um tema, digamos, encorajador, que não toque nos meus pecados, por favor. Tem muita gente que procura igreja assim, não é? Está procurando remédio falsificado, remédio adulterado, não está buscando o remédio que precisa de fato. Hoje tem muita gente misturando o evangelho com outras coisas. Evangelho misturado com espiritismo, já viram? O evangelho segundo Allan Kardec não é evangelho, não é evangelho.
Evangelho misturado com teologia da prosperidade não é mais evangelho, não é. Evangelho misturado com autoajuda não é mais evangelho, deixou de ser. Evangelho misturado com socialismo existe, sabia? Só que não é mais evangelho, não é mais. Evangelho misturado com misticismo irracional. Você sabe do que eu estou falando, não é? Misticismo irracional. Não é mais evangelho. Evangelho misturado com entretenimento no culto, com informalidade, entretenimento, não é mais evangelho. Então, se você quer pregar o evangelho genuíno, tem que ser a palavra de Cristo. Não pode ter adulterações, porque só a palavra de Cristo produz verdadeira pregação, e só a verdadeira pregação produz fé. Percebe como as coisas estão ligadas? Fé verdadeira vem de uma pregação verdadeira vem da palavra de Cristo, não vem de outras coisas. Quando Paulo pregou em Atenas, ele não suavizou a mensagem para agradar o público, ele disse categoricamente que aquele pessoal estava na ignorância. E note, ele disse isso perante o Areópago. O Areópago era uma espécie de tribunal com, historiadores falam em 30 homens, 30 filósofos, que eles eram responsáveis por verificar as leis da cidade e os novos pensamentos que estavam entrando. Estamos em Atenas, berço da filosofia. Este era o Areópago. E Paulo foi chamado Areópago, porque Paulo pregava a semana inteira na praça e aos sábados ele ia para as sinagogas. Ele conhecia bem as sinagogas, né? E ele ia pregar Cristo nas sinagogas. E aí, quando ouviram Paulo pregando, levaram ele a esse tribunal. 30 filósofos, a elite da filosofia de Atenas estava ali. E Paulo fez um discurso bastante inspirado por Deus, e ao final ele os confrontou, dizendo: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Aqui ele está confrontando a idolatria. Os historiadores dizem que havia mais, brincam, né, que haviam mais estátuas e ídolos em Atenas do que seres humanos. Era uma cidade repleta de estátuas e imagens. Continua Paulo: ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Você chegar num tribunal com a elite, a nata da filosofia de Atenas, e dizer para eles: Deus não levou em conta a ignorância de vocês, isso é confrontar pecados. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então Paulo confrontou o pecado, a idolatria, a ignorância daquelas pessoas e apresentou Jesus Cristo. Note que Paulo, com o conhecimento que Paulo tinha, ele poderia levar ali uma mensagem misturada com filosofia para agradar a plateia. Ele poderia falar de um jeito que fosse até aplaudido por aqueles 30 filósofos, mas ele não fez isso. O compromisso de Paulo não era com aplausos, o compromisso de Paulo era com Cristo, era com Deus, e ele confrontou pecados. E qual foi o resultado deste remédio amargo que Paulo colocou ali? Verso 32: quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. O famoso: Paulo, passa amanhã, porque a respeito disso não dá. Ressurreição, é como se eles dissessem: Platão, o nosso grande mestre, nos falou do mundo das ideias, da libertação que é o espírito sair dessa carcaça que nos prende. Agora o Senhor vai falar, você vai falar em ressurreição, o espírito voltar ao corpo. Não, a respeito disso, Paulo, passe amanhã, porque nós não vamos te ouvir. Essa é a reação quando o genuíno evangelho é pregado: rejeição.
Se você pregar o evangelho e todo mundo se converter, alguma coisa deu errado. Alguma coisa deu errado. Talvez não tenha sido o evangelho que você pregou. Se todo mundo te aplaudir depois de uma pregação, a menos que você esteja só com crentes, né? Mas se você está num ambiente de não crentes, a melhor reação, a reação esperada, é rejeição e até pedras, nós vemos na Bíblia. Então, quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Eles não gostaram nada da mensagem genuína do Evangelho, mas, continuação do texto, estou em Atos 17, 34. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Então, dos 30 do Areópago, um se converteu, Dionísio. Então, e esse padrão é estabelecido nas Escrituras. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Estreita e apertada é a porta e o caminho que conduzem à salvação. Não é muita gente. Desconfie quando muita gente estiver reunida em nome de Cristo. Desconfie. Porque aqui de 30, um se converteu. A maioria escarneceu, a maioria desdenhou, mas um se converteu. Porque o evangelho foi pregado. Agora, quando as pessoas pregam um evangelho adulterado, um remédio adulterado, é 100% de aprovação. Todo mundo vai bater palma, só que não vai ter conversão. Não vai ter conversão. Porque evangelho adulterado não converte ninguém. Agora, quando o evangelho é aplicado genuinamente, o evangelho genuíno é aplicado, o resultado vai ser rejeição, pessoas escarnecendo, zombando, mas há de ter ali algum escolhido em que o evangelho vai direto no coração e a pessoa será convertida. Do evangelho falsificado todo mundo gosta, porque ele é meio adocicado, não ofende ninguém, tem 100% de aceitação na nossa sociedade, 0% de conversão. Mas o evangelho puro, ele tem muita rejeição, mas ele ainda converte pessoas, porque é o evangelho genuíno. Porque nem todos obedecem ao evangelho? Primeiro, porque o braço de Deus não é revelado a todos. Segundo, porque só Cristo pode gerar fé verdadeira, a partir da pregação da palavra de Cristo. Em terceiro e último lugar, porque só os eleitos ouvirão e responderão. Veja o verso 18. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Paulo agora está citando o Salmo 19, especificamente o verso 4. Eu vou ler do verso 1 para fazer sentido. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. O nosso Deus é um Deus que se revela, é um Deus que fala. Deus não está calado, Deus não está silente, é um Deus que fala. Ele fala pela criação, os céus proclamam a glória de Deus, e Ele fala por sua palavra, que Ele gastou muitos séculos para que ela fosse escrita. A isso nós chamamos revelação geral, Deus falando pela criação, e revelação especial, Deus falando pela palavra. Então, Deus não está calado. Deus falou no Antigo Testamento, continuava falando por meio de Cristo, da sua palavra. Será que não ouviram? Será que as pessoas não obedecem ao Evangelho de Deus porque nunca ouviram falar? Paulo está dizendo, certamente ouviram. Os céus proclamam a glória de Deus, certamente ouviram. Outros textos na Bíblia nos mostram que as pessoas ouviram, porque Romanos 1:20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. No céu ninguém pode falar assim, eu nunca ouvi falar.
Não. Mesmo as nações que hoje nunca ouviram falar de Cristo, a profecia bíblica é que Cristo só virá quando o Evangelho for um testemunho a todas as nações. É por isso que nós mandamos missionários, porque Cristo voltará quando o mundo inteiro for evangelizado, quando a palavra de Cristo for um testemunho para todas as nações. Ninguém chegará no céu dizendo: Jesus, nunca ouvi falar. Ninguém. Tais homens são por isso indesculpáveis. Outros textos falam sobre isso. O fato é que todos ouvem, mas só os eleitos respondem. João 6,37: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Nós já lemos este texto. João 6,44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Romanos 8,30: aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Atos 13,48: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Observe, creram quem? Aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. Você vê que há um plano eterno. Creem aqueles que foram destinados. Então, Deus, por graça e misericórdia, resolveu não deixar que a humanidade inteira fosse para o inferno. A partir da queda, toda a humanidade ficou no caminho do inferno, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, porque não há um justo, nenhum sequer, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Mas Deus, por graça e misericórdia, disse: eu não vou mandar a humanidade inteira para o inferno, eu vou salvar alguns. E dentre esses que iriam para o inferno, Deus escolheu a mim, a você e a tantos outros que estão escritos no livro da vida. Foi por graça e por misericórdia do nosso Deus. E onde é que está, pastor? Aqui no texto a eleição. Está versículos abaixo. Veja, eu creio que domingo que vem haverá uma pregação sobre estes versículos. Mas veja no verso 20. Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Está aqui. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Há pessoas que nem sabiam do Deus verdadeiro, Deus se revelou. Ele está falando aqui dos gentios, dos povos que não tiveram revelação como Israel teve. Deus revelou-se. Aqui está a eleição. Aqui está a eleição, a causa de que alguns são salvos. Mas a eleição não foi a única causa. O verso 21 diz assim: quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. A rebeldia também foi motivo para que eles não se salvassem. Aí você fala: pastor, a causa então das pessoas não se salvarem é a eleição ou é a rebeldia? Não entendi. É a eleição ou é a rebeldia? As duas coisas. As duas coisas. E aqui nós entramos num mistério da Bíblia, um mistério da teologia. Porque a Bíblia mostra tanto a soberania de Deus como a responsabilidade humana. Se só fosse soberania de Deus, as pessoas poderiam dizer: olha, se Deus elegeu, como é que eu poderia ser salvo? E o inferno seria uma injustiça. Seria uma injustiça. Por isso que a Bíblia mostra que a causa da perdição das pessoas são duas coisas: é a eleição de Deus e é a desobediência humana. Nós encontramos na Bíblia duas leis que não se tocam: a soberania de Deus e a responsabilidade humana. As duas coexistem, elas nos parecem contraditórias, mas para Deus não. De uma forma misteriosa, Ele mantém as duas leis, a sua soberania e a nossa responsabilidade. E são muitos textos que mostram isso, mas eu vou mostrar para os irmãos apenas dois textos que falam sobre isso, que são
Atos capítulo 2, verso 23. Veja comigo, Atos 2, 23. Atos 2, 23. Observem. Está falando aqui de Cristo, tá? Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, soberania de Deus. Por que Cristo foi morto na cruz? Porque estava nos planos de Deus desde a eternidade. Vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. As duas coisas. Vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, a culpa é de vocês. Responsabilidade humana. Mas antes ele falou que Cristo foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. As duas leis estão aqui. Por que Cristo foi à cruz? Por que Cristo foi morto na cruz? Porque Deus mandou. Cristo é o Cordeiro crucificado nos tempos eternos. Na eternidade já estava dito que ele morreria na cruz. Mas também porque ímpios, pessoas más, mandaram Cristo para a cruz. Veja, as duas leis estão juntas aqui, elas não se contradizem. Para nós é um mistério, porque na nossa cabeça é uma coisa ou outra, mas para Deus são as duas coisas. Vá para Atos 4, 27 e 28. Atos 4, 27 e 28. É o mesmo assunto. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Olha aí, os culpados pela morte de Cristo, todo mundo, Pôncio Pilatos, Herodes, gentios, Israel, todo mundo, responsabilidade humana. Continue lendo. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Soberania divina. As duas coisas. Por que Cristo foi morto? Porque Deus na eternidade assim o disse, e porque as pessoas com seus próprios impulsos malignos mandaram Cristo para a cruz. Perguntaram para o pregador batista Charles Spurgeon: pastor, como é que o senhor concilia a soberania divina e a responsabilidade humana? E ele disse: eu não concilio amigas, elas nunca brigaram, elas sempre andaram juntas. São duas leis que existem, meus irmãos, que para nós é algo misterioso. Mas ninguém no inferno poderá dizer assim: eu estou aqui porque Deus me elegeu para cá. Não, vai responder pelos seus pecados. Nós somos responsáveis. Deus nos dá os seus mandamentos para que nós os cumpramos à risca. Nós temos o dever de obedecer ao Senhor. Ninguém diga: eu já sou eleito, eu vou viver a vida como eu quiser. Não é eleito quem diz isso, não é eleito. Nós somos eleitos pelos misteriosos planos de Deus, e agora nós vivemos para Deus, obedecendo os seus mandamentos, numa forma de gratidão, de amor pela lei do nosso Pai. Há outra ilustração que ajuda, que essas duas leis são como os trilhos de um trem, em que os dois ferros, me foge o nome, caminham ali juntos, paralelos, sem se tocar. E a nossa visão, elas se encontram no horizonte elas se encontram. Nós sabemos que não, mas a ideia é que essas duas leis coexistem, elas vão até a eternidade. E talvez na eternidade, sem pecado, libertos das nossas limitações, nós entenderemos melhor este assunto. O fato é, meus irmãos, que as pessoas não obedecem ao Evangelho por causa do eterno e soberano decreto de Deus, mas também por causa da sua incredulidade, da sua rebeldia. E é por isso que o Evangelho é um convite para que as pessoas se arrependam. Se não houvesse responsabilidade humana, Deus fazia isso lá de cima, salvava todo mundo, não precisava de pregação do Evangelho, não precisava de arrependimento, mas Deus conclama a todos a que se arrependam e ordena a nós, seu povo, para que preguemos o Evangelho, para que o arrependimento possa nascer do coração das pessoas. E nós saberemos que onde o arrependimento nascer é porque foi um escolhido do Senhor. Por isso que nós pregamos o Evangelho. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos. Que essa palavra de eleição não nos torne
preguiçosos. Os eleitos vão se salvar. Pelo contrário, nos torne mais diligentes em pregar o Evangelho. Porque quando nós pregamos o Evangelho sabendo que Deus tem os seus escolhidos, não depende de mim. Eu não preciso convencer a pessoa. Se for um escolhido, Deus vai tocar no coração. E aí a gente prega o Evangelho para todo mundo. E Deus faz o trabalho que é dele. O Espírito Santo vai converter as pessoas. Nós pregamos o Evangelho ao máximo. Vamos fazer isso na nossa vizinhança, no nosso trabalho, entre os nossos familiares. Há muitas pessoas que não creem em Cristo ainda. Vamos pregar o Evangelho a todos eles. E a salvação pertence ao Senhor. Deus salvará os seus. Que Deus assim nos abençoe. Amém.